Elbaf é oficialmente a Terra dos Pesadelos, porque em um lugar onde o passado do planeta foi revelado através de um desenho descrito como um sonho de criança, os pesadelos infantis tomam vida e passam a ameaçar o futuro de Elbaf e do mundo. Enquanto isso, Loki continua trazendo sua dualidade violenta, psicótica e talvez correta, mostrando um nível de poder nunca antes visto na obra. Que personagem até agora conseguiu demonstrar tamanha força mesmo preso por correntes de Kairosek? Sam Sommers, o cavaleiro sagrado que carrega uma grande rosa em seu peito, afirma que o amor dói. Seriam os espinhos, então, a parte mais perigosa dessa bela flor? O capítulo 1142 simplesmente nos aprofundou na incrível temática de Elbaf, transformando sonhos em pesadelos, rosas em sangue, em um país guerreiro, em uma terra fértil para as ervas daninhas do governo mundial. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, deixa o like e se inscreve, mas antes, segura! Um recadinho sobre seus dentes e saúde bucal, confia. Então, vocês lembram que em Whole Cake Island, tanto o Brook quanto o Luffy perdem um dente? Felizmente, no One Piece, é só beber algo rico em cálcio que seu dente volta certinho. Mas na vida real as coisas não são tão simples, né? Por isso quem tá me ajudando é a maravilhosa doutora Angélica Borges. Recentemente eu tenho me consultado no seu lindo consultório na Barra da Tijuca e posso dizer que eu recomendo demais. Porque no meio da correria, às vezes a gente pensa que não dá tempo de ir no dentista, mas tem que dar. Porque sua saúde bucal faz toda a diferença na sua autoestima, confiança, como você se comporta, como você se relaciona e muito mais. É a sua qualidade de vida como um todo, então não pode dar mole. Eu, por exemplo, comecei o clareamento agorinha com a doutora e já tô começando a sentir os efeitos, porque fora o tratamento, realmente eu tô levando muito a sério a escovação, fio dental, limpeza e todos os procedimentos que mudam a sua vida a longo prazo. Gente, a página da doutora Angélica tá na descrição, eu recomendo demais, ela faz um trabalho sensacional, mãozinha de pluma, e se você ainda tem medo de dentista, cara, relaxa, se você for nela, você vai começar a gostar e ficar animado de ir pro dentista e eu não tô gastando. Então quem for do Rio de Janeiro ou tiver passando aí, cara, manda um direct, manda uma DM, marca uma consulta porque vai fazer toda a diferença na tua vida. Já faz uma limpezinha, já começa a entender o que pode melhorar, o que pode mudar, o que você pode não estar mandando tão bem assim e confia, porque a partir daí a sua saúde bucal nunca mais vai ser a mesma, vai ser a melhor de todas. Então galera, é isso, manda uma DM, dá um salve lá na doutora Angélica, obrigado doutora, você manda muito e fora isso galera, Alanzito, só chama a vinheta que o capítulo tá insano. Let's go! E só pra começar quente, o título em japonês desse capítulo não é escrito em kanji. Na verdade, ele é escrito em hiragana, que é uma linguagem mais simples, onde até as crianças se comunicam. Então, o Oda tá já no título, representando como quem tá sentindo medo dessas coisas são as próprias crianças de Elbaf. Afinal, esses são os seus maiores pesadelos. E olha só, a história do Yamato já começou forte demais, hein? One shot no Ruzu, pra quem tava achando que tava chato. Não dá pra esquecer que a princesa Oni segurou o Kaido no X1 por um tempo e ainda tancou um Jaime Hake sem tomar dano, usando, claro, uma técnica da sua fruta zoambolada. Devolva as espadas e devolva as meninas. Manda, Ruzu, seu bosta. Mas o capítulo mesmo já começa com Jormungandr, a serpente do mundo, atacando a escola Morsa. As crianças saem correndo e chorando, desesperados, o que é um comportamento que parece normal, mas confia quando eu falo, na verdade tem uma tragédia muito mais maquiavélica por trás do que está acontecendo agora em Elbaf. Mas já eu explico isso. Enquanto um dos professores fica para trás para lidar com a cobrona, a Angie, assistente do Sol e professora de artes linguísticas, entra na sala dos funcionários e se depara com o diretor, Sr. Kiba, e também com o professor de matemática, Mr. Braid. Eles discutem chamar os chefes da vila ou pedir ajuda, mas não há tempo. O Jormungandr dos pesadelos já tá indo pra cima do Aegir, aquela criancinha que parece o Tetsuo de Akira. Se não for homenagem do Oda, eu tô maluco, né? Mas, gente, obviamente, é uma homenagem, olha só como eles são parecidos. Felizmente, essa é uma terra de gigantes e o próprio diretor Kiba já aparece com um martelão pra salvar o garotinho no último segundo, atordando a serpente, que quando olha pra cima ainda toma um susto. Já aguardei Sol, prepara seu haki do armamento no punho e blém, solta na cara da cobrona. Todas as crianças ficam em choque. E quando aparece o título, descobrimos que o pacato Sr. Kiba, na verdade, era um dos piratas gigantes, liderado antigamente por Yaru e Yoro, e depois pelos seus sucessores, Dory e Brog. E as crianças ficam hypadas, né? Elas estão animadas porque elas foram salvas, elas têm uma reação diferente à violência quando é para protegê-las. Mas isso por si só já é extremamente interessante e se conecta com o coração do arco de Elbaf.
porque no capítulo 1135, enquanto as coisas ainda estavam tranquilas, os Chapéus de Palha fizeram uma visita a essa mesma escola. Lá, o Luffy brinca com as crianças, mas as brincadeiras do Luffy são insanas demais. As crianças ficam com medos, e esse próprio Aegir se aproveita para fazer aquela gag desgraçada do Momonosuke nos peitos da Nami Oda Sensei. Momentos depois, o Kron aparece e tenta lutar com o Luffy, testar a verdadeira força de um Yonkou, o que gera um momento divertido do nosso capitão, brincando e assustando o pequeno guerreirinho com a sua força descomunal. Só que logo depois, o Kron começa a sofrer uma espécie de bullying reverso, porque, ele é o delinquente, ele só gosta de lutar, ele nem vem na escola e tal. As crianças de Elbaf hoje em dia não gostam de quem não vai à escola. Elas odeiam violência, e o Kron, que quer seguir os caminhos do seu pai, Chopper Gaban, e também do Shanks e do Luffy, é mais próximo a uma criança guerreira de Elbaf, com a sua espadinha lutando por aí. E por ser uma criança gigante, ela já tem um nível de poder que não pode ser subestimado. Então, tem um problema sério aí. As crianças de Elbaf agora odiarem tanto a violência, as torna vulneráveis aos perigos de um mundo brutal, como o de One Piece. Mas fica pior, segura. Enquanto as crianças agradecem ao Sal, uma pessoa já grita, porque o Mr. Wolf, o professor de educação física que protegeu a sala logo no início do capítulo, tá estatelado no chão e completamente ensanguentado, como se ele tivesse sido ferido em vários lugares. Eu acho que eu já sei que poder é esse, hein? Ele diz que as crianças simplesmente saíram sem falar nada, e aparentemente, quando ele tentou parar elas, sofreu um dano absurdo que a gente não entende ainda como funciona. O fato é que no chão, todo ensanguentado, ele implorou para não tocarem nas crianças. Eu acredito que isso se relaciona à última frase do Sam Sommers no capítulo, falando sobre o amor do Ero, como é inevitável amar alguém e a machucar. Engraçado também a interaçãozinha do Aegir com a Robin, porque ela já desconfia que o Luffy deve ter traumatizado a criança de alguma maneira. E ele meio que assente com a cabeça, porque no 1135 ele foi jogado do balanço e saiu chorando. E aí que veio a gag. Depois de ouvir brevemente o Wolf, o Sol sai correndo pra varanda, onde ele vê as crianças lá na praia andando. E aí ele ouve alguma das coleguinhas delas descrevendo como elas simplesmente saíram sonâmbulas por aí. Só um detalhe, tá? Chopper mais pra frente, quando as crianças desmaiam, sai, não, eu vou lá ajudar as crianças. Mas aí o Mr. Wolf tá no chão completamente ensanguentado, precisando de uma transfusão, alguma coisa, e o Chopper não fez um A, o outro deve ter esquecido, né? Sei lá. Tudo bem. As crianças são a prioridade. E aí que a gente vê no painel seguinte, seguindo uma das setas da Gunko, várias crianças gigantes partindo para um rumo desconhecido, fazendo com que o diretor Kiba rapidamente implorasse para que a trombeta de Elbaf toque. E, gente, isso é maravilhoso também, porque na mitologia nórdica, esse toque da trombeta é muito importante. O deus de Asgard, Heimdall, que vigia Bifrost, carrega consigo uma trombeta chamada de Galahorn, um item celestial que as profecias versam que, quando tocada, avisará a todos os cantos do mundo da chegada do Apocalipse, o Ragnarok. Nesse capítulo, onde Loki foi solto, onde um relâmpago tacou fogo na Yggdrasil, onde monstros gigantes apareceram no além, onde crianças estão desmaiando sozinhas e professores estão sendo atacados por campos de força invisíveis, dá uma impressão que o Apocalipse está chegando mais cedo do que tarde. Galera, vocês conhecem o conto do Hattenfalger von Hamel? Hattenfanger von Hamel. Hattenfanger von Hamel. Ou simplesmente o flautista de Hamelin. Galera, se prepara porque é um conto germânico da Idade Média, então tu já sabe, vai ser bem brutal. Esse conto fala sobre um flautista que vai à cidade de Hamelin, prometendo solucionar um problema com a infestação de ratos na cidade. O prefeito então oferece 1000 moedas de ouro para qualquer um que resolvesse as coisas. Logo, o flautista aceita o desafio e aí com sua flauta mágica atrai todos os ratos para fora da cidade, os levando até um lago onde eles se afogariam. Na hora de coletar suas recompensas, ele é acusado pelo prefeito de ter causado a infestação e solucionado ele mesmo em troca de dinheiro. Por isso ele recebe só 50 moedas de ouro quando foram prometidas 1000. Revoltado, ele promete voltar com vingança. Um tempo se passa e ele cumpre a promessa. Enquanto todos comemoravam o evento, o flautista usa sua magia musical em 130 crianças da cidade que o seguem a um destino desconhecido. Assim, eu falo desconhecido porque essa é a versão light. Tem várias versões diferentes. Em uma delas, as crianças vão para uma caverna e nunca mais são vistas. Em outra, as crianças se afogam no lago junto dos ratos. Em outra, ele só vai para uma floresta e ele mesmo mata as crianças dormindo. É muito pesado, mas calma que One Piece não vai ser dramático assim. Só que esse conto, que foi depois reescrito em várias versões, até pelos irmãos Grimm, que ficaram muito famosos por vários contos europeus, que até hoje em dia nós conhecemos, como João e Maria, por exemplo, é muito interessante o Oda trazer
essa metáfora, trazer essa referência justamente para Elbaf. É interessante também porque Pied Piper, que é a expressão em inglês usada para se referenciar ao flautista, significa até hoje um termo onde alguém consegue enganar os outros usando falsas promessas e, claro, o seu carisma. E será que era isso que os Cavaleiros Sagrados estavam tentando fazer com o Loki? E será que foi isso que eles fizeram com o Rei Harald no passado? Eles foram os flautistas mágicos que enganaram Elbaf? E aí, voltando para a Terra dos Gigantes, a loucura está simplesmente instaurada. Criaturas enormes começam a aparecer no horizonte, as crianças desmaiam e cada vez mais o soar do trompete apocalíptico parece fazer sentido. Falando em Ragnarok, lembram do cara que está empunhando Ragnir? Mais de 60 metros de altura, Loki aparece simplesmente colossal, em um painel lindíssimo que o Oda desenhou para representar a imponência desse descendente dos gigantes ancestrais. O próprio Ragnir parece maior que o Hajirudin. Eu amo como o Oda tá perdendo a linha nas proporções em Elbaf. Amigo, proporção é o que você tem no coração. E aí cada fala do Loki vem carregada de uma energia, de uma atmosfera, de uma aura, de um hype. Se vocês querem manter Elbaf segura, removam o último grilhão. Isso é muito interessante. Por um lado, ele mesmo quer destruir Elbaf. Por outro, antes disso, ele certamente quer destruir os Cavaleiros Sagrados. Então, talvez na mente do Loki, ele só estivesse fazendo um favor a todos, do porquê os Cavaleiros Sagrados estão ali e do porquê eles realmente são a maior ameaça para Elbaf atualmente. E aí ele continua ameaçando, mas eventualmente ele faz. Ele pega o Ragnir e BLOW! Explode na árvore Adão com toda a sua força. Agora, imagina o ódio que o Loki não deve estar dessa árvore depois de 6 anos encostado nela ali, acorrentado, completamente preso, e ainda mais depois de tomar uma surra, não só dos Cavaleiros Sagrados, mas também um chute na cara do Zoro. E ele lembra, de maneira sádica enquanto faz, que a maior fraqueza de Elbaf é o relâmpago e o fogo, como a Ripley conversou com o Frank no último capítulo. Agora, como ele consegue evocar esses poderes da natureza dele com o martelo, a gente não sabe ainda, mas é completamente insano. Que arte do Oda e que nível de destruição colossal, gigantesco, monstruoso, enorme. Não tenho mais adjetivos que representem grande, porque realmente é grande. Eu amo também o relâmpago refletindo na cara dos chapéus de palha e dos gigantes. A cara do Zoro de DOM é sensacional e o choque genuíno do Luffy também. Enquanto isso, a galera do banquete começa a perceber que algo tá errado. Eles ouvem a trombeta, mas mais importante, vem o gigantesco fogaréu começado pelo príncipe amaldiçoado. E aí, de volta na escola, a Angie começa a contar que, na verdade, ela sabe a origem dessas criaturas. E aí a gente entra na minha parte favorita do capítulo. Na sala de aula, uma criança começa a falar, é o Loki, ele que vai destruir o mundo. A outra fala, é o Nika que vai fazer isso. E uma criança fala, eu desenho o Loki porque ele é o mais assustador. Engraçado que esse desenho tá igualzinho ao mural no capítulo 1138. Talvez 900 anos não tenham mudado tanto assim os dotes artísticos das crianças de Elbaf. De lá, eles falam vários monstros diferentes. Fenrir, o lobo gigante da mitologia nórdica, tem um grande papel no Ragnarok. Nidhogg, uma espécie de criatura mística que se alimenta das raízes da árvore Yggdrasil. Fantasmas, Draugr, que é um tipo de guerreiro zumbi da mitologia. Jormungandr, minha mãe... Minha mãe? Não, calma, no caso a mãe da criança, que deve ser assustadora mesmo, né? Que criança não tem medo da mãe? E aí a tadinha da Ylva fala que tá com medo e que vai ter pesadelos. É, pequena giganta, vai ter mesmo. Todas as criaturas são as coisas que as crianças mais temem. E claro, a gente tá falando de pesadelos. Se os sonhos das crianças são tão importantes em One Piece, óbvio que os pesadelos seriam o antagonista perfeito desse arco. Porque pensa comigo, gente. Mais de 80 anos no passado, Mãe Carmel conquista a confiança dos guerreiros de Elbaf e começa a instaurar uma ideia mais pacífica de trocas comerciais e conhecimento para guerreiros gigantes. Mesmo nessa época, ela era na verdade uma traficante humana que vendia gigantes e outras criaturas para a marinha em troca de dinheiro para levar eles a cargos elevados e constituírem o poder militar da organização. Então nada é como a gente realmente pensa, às vezes é tudo uma grande farsa. E mesmo depois da tragédia inicial com a Big Mom, ela continuou operando até eventualmente ser comida pela Big Mama. Depois, o Rei Harold promoveu reformas que também tornariam Elbaf mais aberta, mais educada e mais sensível. E as crianças de Elbaf deixaram de ser como Hajirudin no flashback da Big Mom, um guerreirinho treinando e sendo incentivado pela tradição de guerra e violência, ou até como Kron, que sonha em ser um pirata. Só que agora as crianças de Elbaf são educadas, inteligentes, sensíveis e medrosas. E com medo elas têm pesadelos. É como se eles tivessem implantado a semente do medo do pesadelo durante décadas para no futuro colher esses pesadelos e usar esse poder demoníaco contra os próprios residentes de Elbaf. É muito maquiavélico, é muito cruel, é muito One Piece. Então é isso, galera. Um plano há décadas em ação, um plano que tornaria Elbaf mais um território vassalo do governo mundial, subjugando os gigantes pela vida das crianças, usando o verdadeiro futuro de Elbaf para, finalmente,
a aprisionar. É um plano genial, é um plano Oda gênio. No quadro final, vemos esses pesadelos e seus desenhos representados de maneira incrível. Que arte espetacular! Cada expressão, cada detalhe, a maneira que o gradiente se mistura na tela, não dando um tom exatamente realista, mas sem tirar o potencial aterrorizante dessas criaturas. Que artista é Eiichiro Oda? Por outro lado, analisando cada um, dá pra ver um Nika do mal, barbado, empunhando um escudo e uma lança, um dos pesadelos das crianças gigantes. Mas espera aí, essa barba não parece um pouco a do Barba Negra? Será que pela primeira vez a possibilidade do Dark Nika não se tornou real? Porque talvez o Loki tenha a fruta do Deus do Sol mesmo. Ele já falou que ele se reconhece como Deus do Sol e trará a destruição do mundo. Fora que a gente sabe que uma fruta lendária passada de geração em geração foi roubada do rei Harold e da família real pelo próprio príncipe amaldiçoado. A gente sabe também que Nika pode ter várias versões. A versão dos bucaneiros, que é a fruta do Luffy, não é a mesma que os gigantes acreditam em Elbaf. Inclusive, entre os próprios gigantes, cada um tem a sua fé em como era a figura de Nika. Como o Vegapunk disse que as Akuma no Mi são os desejos da humanidade expressos nesses poderes fantásticos, talvez faça sentido que existam desejos e visões diferentes da mesma entidade. E aí abre espaço pro Loki ter uma fruta de um Nika mais violento, mais perigoso e mais antigo. Por outro lado, existem algumas evidências também que o Loki pode não ser um personagem completamente cruel ou do mal. Faz sentido que ele, de alguma maneira, tenha sido enganado ou esteja sofrendo com uma grande conspiração que matou seu pai e o incriminou no passado. Se ele for realmente do bem, aí, amigo, que as coisas ficam realmente ruins pra ele. Porque a gente sabe, o Barba Negra até a Guerra Final deve conseguir uma terceira fruta. O número 3 é cabal pro personagem. E depois dele conseguir a paramécia mais forte, a Gura Gura no Mi, a Logia mais forte, a Yami Yami no Mi, só falta a Zoan mais poderosa. E que Zoan mais poderosa que a Akuma no Mi do Nika, Deus do Sol do Luffy? Faz todo o sentido. Seja por uma troca com o governo mundial, indo para Elbaf, pegando ele mesmo, ou algum sacrifício do Loki, existem várias hipóteses onde isso realmente pode acontecer. Onde, até o fim de Elbaf, Barba Negra se torna o pirata mais poderoso de todos os mares e, claro, o vilão final da obra. Agora, de onde vem exatamente esses pesadelos, né? De onde vem esses poderes? Killian dá uma dica dando uma dormida, dando uma cochilada, né? Aparentemente, ele consegue produzir essas criaturas a partir dos pesadelos das crianças. Por isso ele tem esse visual tão único e por isso também ele diz que vai liberar a técnica assim que as crianças chegarem nos navios. E outra coisa, tá? Eu acho que isso é só uma fruta que é relativamente normal, que não é tão poderosa assim, mas todas as frutas dos Cavaleiros Sagrados devem estar bufadas pelos poderes de Mu, com aquele foguinho negro indo ainda mais fundo, sendo ainda mais poderosas. E outro detalhe mega interessante. Quando ele fala, você acredita que vão conseguir recuperar elas? O Sommer responde, amar é inevitavelmente machucar alguém. Gente, o cara carrega uma rosa. E o Professor Wolf estava cheio de espinhos, cheio de espeto, como se ele tivesse completamente ensanguentado por coisas penetrantes. Eu acho que esse cara tem a Akuma no Mi da rosa, ou alguma coisa parecida com isso. A rosa é a flor mais linda, então ela carrega todo esse simbolismo poético de como umas coisas belas que você ama podem também te machucar. Então, quem tentar resgatar as crianças vai acabar se ferindo, porque algum poder dos Sommers está garantindo que elas vão sonâmbulas até os navios. Os Cavaleiros Sagrados não são burros, eles já preveram que vão tentar parar as crianças de algum jeito. Por outro lado, aquela frase dos Sommers também tem aquela pegada meio Schopenhauer, né, de que o ser humano está constantemente carente por afetividade, por amor, por calor, mas ao mesmo tempo é justamente as relações interpessoais que tanto nos geram dor, sofrimento e sentimentos negativos. É o teorema do porco-espinho do Evangelion, sim, que eu estou reutilizando e é inspirado no Schopenhauer, né? Pra finalizar, quando o Sommer pergunta pra Gun se ela tem medo de alguma coisa, né, uma brincadeirinha ali, ela fala que só tem medo de uma coisa, do Nika. Então, galera, o que os Cavaleiros Sagrados não aprendem lá em Marijou? O que eles não aprendem sobre o passado de One Piece, sobre quem é Nika e qual será o futuro? Eu tô muito curioso pra ter esse lado do mundo revelado, esse lado sombrio, esse lado obscuro. E o Baf tá sensacional, galera. Deixa o like, se inscreve. Esse foi o review do capítulo. Dá essa moral pra gente. Um beijo, um queijo. Não esquece de checar os linkzinhos na descrição. A doutora Angélica manda muito, galera. Confia. Confia que não tem erro. Olha o sorriso da Ju como é bonito. Pô, a doutora Angélica manda muito, não tem erro. Então, galera, link na descrição, deixa o like e valeu. Dá tchau, Ju. Tchau. Pode palha secreto. Galera, esse foi o review. Tentei falar tudo no vezes 2. Se vocês quiserem ver no 0.7, talvez seja bom, porque eu falei muito rápido. E tô partindo pra um Nivea. Vai dar bom. Deixa o like, se inscreve. Quer falar alguma coisa, Johnny? Quer não?
Meus amigos não me dão muita moral, não, pra falar no Pode Para secreto, gente. Quem ficou sentindo falta, é pra sentir falta mesmo. É secreto, não é explanado, né? Mas no review não pode faltar. Ou será que pode? Galera, é isso. Tamo junto. Beijo, queijo. Valeu.